Olá, sétimo ano. Hoje dia 22 de junho. Agora são 6h30, 6h30. E eu vou gravar esta microaula para vocês, retratando um pouco sobre a vida de Martin Luther King. Martin Luther King foi um importante homem norte-americano que lutou contra o processo de segregação socioespacial vivenciado pelos negros norte-americanos dos Estados Unidos. Então, até os anos 60, os negros dos Estados Unidos, eles viviam separados, né? Eles não podiam transitar entre os mesmos bairros das pessoas brancas. Tanto é que quando vocês assistem os seriados, é comum vocês ouvirem falar, por exemplo, do Brooklyn, né? Alguns bairros que são famosos por abrigar apenas pessoas negras. Geralmente você assiste algum seriado norte-americano que ele traz apenas pessoas negras. Diferente do que a gente não vê aqui no Brasil, né? Aqui a gente sempre vê minoria negra, né? Então o que acontece? Martin Luther King, apesar dos Estados Unidos terem apenas 13% de sua população negra, não ter tido grande influência escravocrata como o Brasil teve, o Martin Luther King foi uma pessoa que lutou na década de 60 pelos direitos das pessoas negras. E Martin Luther King foi assassinado justamente por isso, né? Por lutar pelos direitos das pessoas negras. Então, lutou pelos direitos civis dos negros norte-americanos e foi tão importante que ainda hoje se ouve suas histórias. Então, Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Foi um homem reconhecido em todo o mundo, mas existem grupos nos Estados Unidos que são altamente preconceituosos, como é o caso do Ku Klux Klan, que é uma sociedade que visa pregar o preconceito, pregar o ódio, a separação, né? Se acham melhores, né? Então são situações que devem ser banidas, né? Não devem ser aceitas de forma alguma, né? Então, até os anos 60 existia o apartheid norte-americano, onde segregava os negros dos brancos. Os negros não podiam nem sequer pegar na mão das pessoas brancas. O apartheid mais forte que já se conhece na história foi o que ocorreu na África do Sul, né? Lá nós tivemos como liderança Nelson Mandela, que lutou pelo direito daqueles povos. Então você imagina na África do Sul, o país é deles, um país negro, e a Inglaterra se apossou do país, e aí eles nem sequer podiam transitar onde os brancos transitavam, né? Mas aí, se você ler a atividade de hoje, tem uma história que retrata um dia em que Martin Luther King, ele estava deitado com a sua esposa e o telefone toca. Quando o telefone tocou, uma voz cheia de ódio, né? Falou: escuta aqui, seu negro sujo, agora acabou. Então provavelmente era alguém do Ku Klux Klan que cheio de ódio, cheio de raiva, né? Que via no Martin Luther King uma liderança. Então, quando os líderes eles lutam por um povo, muitas das vezes disseminam o ódio entre aqueles que não apoiam aqueles grupos, né? E aí, o Martin Luther King ele começou a tremer depois que ele recebeu esse telefonema, começou a passar mal, né? Ele disse que os lobos devorando ele dentro do pensamento dele. Ele fez um café, mas não conseguiu nem sequer tomar o café. Então ele começou a passar mal, muito mal, ficou muito. Quando a pessoa chega a um momento de exaustão, né? No texto tem até escrito que ele chegou a um momento de exaustão. Então ele pensou: o que eu vou fazer aqui agora? E aí ele começou, ele falou: vou rezar, eu vou rezar, vou fazer a minha oração. E aí ele resolveu conversar com Deus. Deus foi o alívio que permitiu a ele acalmar os nervos, né? Porque ele falou assim, ele falou: Senhor,
Se as pessoas verem que eu tô com medo, as pessoas vão ficar com mais medo e vão abandonar a causa, né? Vamos ver junto a oração que o Martin Luther King fez. Então ele falou o seguinte: Senhor, estou tomando uma atitude em favor de uma causa justa, né? Que causa justa era essa? De que os negros tivessem direitos, né? Pudessem ser respeitadas como pessoas comuns. Mas agora, Senhor, estou com medo. As pessoas me buscam, procurando conforto e liderança. Agora eu me vejo diante delas assim, cheio de medo. Quem de vocês já teve medo de uma situação, de uma humilhação, pessoas que te pisaram? Então nós observamos na mídia, né? Somente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Um rapaz negro, um jovem negro, foi morto pela polícia, sufocado. Ele falava: eu quero respirar, não consigo respirar. E aquilo desencadeou uma onda de protestos nos Estados Unidos, né? Então as pessoas ainda não respeitam as pessoas como elas deveriam ser respeitadas, todos os irmãos, né? Tenho certeza que alguém já viveu um preconceito, alguma situação de distrato, né? E eu falo para vocês que é bom conversar com Deus, é bom acalmar seus nervos com Deus, né? E aí ele fala o seguinte: se me verem assim, elas também vão perder a coragem e vão ceder. Então Martin Luther King fala que naquele momento ele teve a presença do Espírito Santo, ele sentiu a presença de Deus, né? Então aquela oração, aquela conversa que ele teve com Deus, ela foi de grande importância para ele, né? Então assim fica a nossa atividade, retratando a questão do respeito, da paciência, principalmente do respeito às pessoas, às adversidades, né? Então existem pessoas que merecem todo o nosso respeito. Você não precisa gostar, mas você precisa respeitar, né? Forte abraço, tenha um bom dia e vamos postar a atividade para vocês agora. Valeu!